Olá pessoal, dando sequência à nossa série de treinamentos acerca do .NET com C#, hoje vamos ver um pouco sobre o Visual Studio. Vamos dar uma noção geral de como é a ideia de programação que nós estaremos utilizando ao longo do nosso treinamento. A nossa ideia é falar um pouquinho sobre cada componente do Visual Studio, não todos, mas os principais, a fim de que nós tenhamos uma ideia geral da nomenclatura mais utilizada, das ferramentas existentes, para que no momento em que nós formos trabalhar a linguagem C#, a orientação ao objeto, nós vamos ter mais facilidade de compreender quando nós falarmos. Vamos até ao Solution Explorer, vamos até os templates do Visual Studio, assim vamos saber com o que nós estamos trabalhando, o que é cada ferramenta. Vamos iniciar então com os templates. Os templates eles provêm arquivos iniciais, uma estrutura de projeto e configurações de ambiente que facilitam a programação. Ou seja, no momento em que eu vou criar um novo projeto, uma nova solução, eu utilizo os templates para já ter o mínimo de código escrito, a fim de que eu não precise escrever tudo o que é necessário. No nosso exemplo desta tela, nós temos aqui o Windows Forms Application. Se eu utilizar esse template, ele já vai criar uma estrutura mínima, onde ele vai me criar um frame que vai receber as demais telas e, enfim, uma gama de códigos que já vai facilitar bastante a programação e agilizar o desenvolvimento da minha aplicação. Então, de uma forma geral, os templates eles são isso, já são códigos pré-escritos que quando eu utilizo, ele já me traz uma gama de coisas prontas que eu não preciso mais ficar codificando. Basta eu alterar algumas propriedades, florear a minha tela, o meu formulário, enfim. Mas eu não preciso mais escrever boa parte do código. Isso dá, de certa forma, um ganho de produtividade no desenvolvimento das aplicações. Vamos ver isso no Visual Studio como funciona? Eu criei uma solução chamada Cadastro e nós vamos somente adicionar nessa solução um novo formulário para que vocês tenham uma ideia da quantidade de código que já vem escrito, ou seja, pronto para mim e que eu não vou precisar escrever. Nós clicamos aqui no meu projeto, cadastro, manda adicionar um novo item. O Visual Studio vai abrir a tela de templates, como nós demonstramos na nossa apresentação do PowerPoint. Eu vou escolher qual template eu desejo utilizar. Eu vou colocar que é de formulários para Windows. E eu jogo aqui o Windows Form. Dou o nome para o meu formulário, por exemplo, cadastro de banco. Adiciono este meu formulário ao projeto. Ele já vai demonstrar uma tela inicial pronta. Eu só tenho que adicionar os demais componentes para essa janela que eu julgo necessário. Mas eu já tenho um código escrito em C# pronto, que é para inicializar a janela. E já tenho todo um código responsável por desenhar o formulário para mim pronto. Esse é um template básico. É claro que existem templates mais elaborados que trazem muito mais componentes prontos. Nós mesmos podemos montar esses templates. Imaginemos que eu queira criar uma janela que já tenha uma toolbox com determinados botões. Eu posso criar um formulário desta forma, utilizar ele como template. Todas as vezes que eu for iniciar um novo cadastro, eu já trago toda aquela estrutura mínima preparada, de forma que eu não precise mais codificar. Como nós já falamos, isso dá um ganho de produtividade muito grande no desenvolvimento das aplicações. Existem inúmeros templates, padrões que já vêm com o próprio Visual Studio. Nós vamos demonstrar alguns aqui. MDI Parent Form. Nós temos templates para desenvolvimento de aplicações para web. Nós temos templates para desenvolvimento de relatórios. E assim por diante. Nós temos templates para tratar a parte de conexão com o banco de dados, ou seja, são templates próprios para fazer leitura de informações que estão lá nas minhas tabelas no banco de dados e que vão facilitar essa conexão de forma que eu não tenha necessidade de ficar escrevendo esse código manualmente. Estes são somente alguns modelos. Como já disse, existem inúmeros modelos que nós podemos baixar da própria internet ou criarmos os nossos próprios modelos. Bom, voltemos agora então para a nossa apresentação. Vistos os templates, nós vamos demonstrar um pouco o que é cada setor do Visual Studio. Na tela do Visual Studio nós encontramos o painel de controle para a interface do usuário, ou seja, onde nós temos inúmeros componentes que nós podemos colocar nas diversas interfaces, nas diversas telas das nossas aplicações.
nós temos a área aonde é demonstrado o designer da nossa aplicação, da nossa tela, do nosso formulário que nós estamos desenvolvendo. Vamos ver isso no Visual Studio na prática? Como nós acabamos de criar o nosso cadastro de banco, nós vamos demonstrar a área de designer, está aqui, seria a parte onde eu tenho a tela, eu posso aumentar o tamanho da tela. Eu posso vir na Toolbox, onde eu tenho o painel de componentes que eu posso estar arrastando para essa minha tela. Digamos que eu queira colocar um botão aqui no final da janela. Digamos que eu queira colocar um checkbox. Digamos que eu queira colocar um calendário. Basta eu arrastar o componente para a janela, soltar o componente e eu já tenho um calendário montado. Então, reforçando, aqui nós temos a nossa área de designer, que é a área onde nós desenhamos as nossas telas das aplicações. E aqui nós temos a área que nós chamamos como Toolbox, caixa de ferramentas, onde nós temos os diversos componentes que podemos estar utilizando nas nossas telas, enfim, nas nossas aplicações. O próximo passo seria conhecer um pouquinho sobre propriedades, ou seja, o painel onde nós alteramos as propriedades dos componentes que nós colocamos em nossas aplicações. Acostumem-se bastante com esse termo propriedades, porque nada mais, nada menos, o que nós estamos fazendo é alterando o valor de algumas variáveis, de alguns atributos que existem nas classes, porém através de uma interface que facilita muito para aquele que está programando. Vamos ver isso na prática, como funciona. Aqui no Visual Studio, em cima de cada componente que eu clico da minha janela de cadastro de banco, ele muda o conteúdo das propriedades aqui nesta caixa, nessa janela do Visual Studio. Aqui nós temos todas as propriedades deste componente. Neste caso eu cliquei sobre um checkbox, então nós temos todas as propriedades as quais nós podemos alterar. Por exemplo, podemos começar com o text. Ao invés de aparecer aqui checkbox 1, eu quero colocar um outro nome. É pessoa física. Quando eu clico na janela, ele já muda o texto do meu checkbox. O meu botão também eu quero mudar o texto que está sobre o botão. Eu posso colocar aqui, salvar, um exemplo. Nós mudamos. Então aqui eu faço a alteração das propriedades. Existem propriedades inúmeras, as quais cada uma tem uma finalidade e que nós devemos saber para que serve cada uma dessas propriedades. Nós demonstramos a propriedade text. Vamos demonstrar mais uma aqui, que é a propriedade de botão, que é image, quando eu quero colocar uma imagem sobre o meu botão. Nós vamos pegar uma imagem aqui que já está no projeto. Se eu quiser, eu posso importar outras imagens através do botão import. É o que nós vamos fazer. Vamos escolher uma imagem qualquer. Peço para abrir, dou um OK. A imagem está adicionada ao botão. E basta eu aumentar o tamanho do botão para demonstrar toda a imagem. Como está aparecendo salvar bem em cima da imagem, eu posso mudar isso. Eu posso mudar o alinhamento do texto, colocando embaixo do botão. Eu simplesmente posso tirar o texto se eu achar desnecessário o uso do texto. Enfim, temos inúmeras propriedades que nós podemos alterar. Essas propriedades nada mais, nada menos são que as próprias propriedades das classes que nós estamos alterando através da interface. A interface é somente um facilitador. Aqueles que desejarem podem alterar diretamente no código, como eu vou fazer agora. Nós colocamos o nosso botão aqui. No text eu coloquei o salvar, coloquei o alinhamento dele do tipo button center. E temos também a nossa imagem, que ele diz aqui qual é a imagem que é para ser utilizada, que é a imagem que está já nos recursos da minha aplicação. Então eu poderia alterar diretamente, desde que eu viesse aqui, escrevesse o nome da propriedade da classe que eu desejo alterar e coloco o conteúdo novo. Posso fazer isso manualmente através do código. Um outro item importante que nós não podemos deixar de ver é o Solution Explorer, ao qual nós vamos demonstrar já na prática o que é o Solution Explorer. Solution Explorer nada mais é, nada menos que este componente da IDE do Visual Studio, ao qual nós temos a nossa solução e os nossos projetos. O que vem a ser a solução? Uma solução nós podemos dizer que é uma grande aplicação que nós estamos desenvolvendo, porém essa grande aplicação ela acopla diversos projetos. Eu poderia estar criando um projeto específico para a camada de acesso a dados, então nós adicionaríamos um novo projeto dentro da nossa solução.
Eu posso criar depois um novo projeto exclusivo para a camada de interface e um outro projeto exclusivo para a camada de regras. Ou seja, nós podemos fazer uma separação lógica da nossa aplicação. E dessa forma nós possibilitamos que inúmeras pessoas possam estar trabalhando na aplicação, só que em projetos diferenciados. Eu posso, dentro de uma mesma solução, ter um projeto que é a aplicação que vai rodar em desktop, e posso ter também uma outra solução que é um desenvolvimento para web que vai estar rodando nos mais diversos navegadores. Então, eu tenho a solução e tenho os seus projetos. No nosso exemplo, eu tenho aqui a minha solução cadastro e criei um projeto dentro dele que se chama cadastro. Digamos que eu queira criar um outro projeto dentro dessa solução, eu clico o botão sobre a solução cadastro e adiciono um novo projeto. Pode ser uma aplicação Windows, eu posso desenvolver uma aplicação web, basta eu selecionar o template que eu desejo. No meu caso, eu vou pegar mais uma aplicação Windows. Pode ser o desenvolvimento de uma DLL, só reforçando, mas no nosso caso nós vamos pegar aqui uma aplicação Windows de formulário. Dou um OK, ele vai criar meu novo projeto. Tem a solução cadastro, que tem o projeto cadastro e o projeto Windows Form Application 1. E é através do Solution Explorer que eu faço a navegação entre os diversos formulários, as diversas classes, as diversas DLLs que eu tenho na minha solução. Então, se eu quero abrir o cadastro de banco, dou um duplo clique sobre o cadastro de banco. Se eu quero abrir o meu Form 1, dou um duplo clique sobre o meu Form 1 e basta eu ir visualizando aqui na área de Designer ou de código, né? Vamos entrar aqui na parte de edição de código. Nós temos aqui o código do nosso cadastro de bancos. Se eu quiser ir para o meu outro projeto e abrir o formulário número 1, dou um duplo clique sobre o formulário. Ele abre aqui na área de Designer. Também mando demonstrar o código deste formulário. Ele também abre aqui na área de Designer e código. Então toda a navegação vai acontecer através do Solution Explorer. É isso aí, pessoal. No nosso próximo vídeo nós já vamos iniciar com C# e também com a orientação ao objeto. Acompanhe. Até mais.